Portanto, todos os partidos estavam muito à esquerda. E hoje parece-me que já há um maior distanciamento do 25 de Abril. E agora, indo à resposta relativamente ao Dr. Pedro Passos Coelho e estas temáticas que muitas vezes são levantadas, como, quer dizer, o PS não tem dito nada, o PS tem só dito nos últimos comícios, nós somos vítima, eles queriam fazer o assalto ao poder e vejam, nós estamos a conseguir nos aguentar. Sim, mas isto é uma linguagem que não tem conseguido. Essa ideia que o PSD tenta passar aos portugueses de que vem aí a liberalização, cuidado que vão acabar com o Estado Social, não, é uma ideia que colhe ou é uma ideia que não tem qualquer fundamento? É uma ideia que a extrema-esquerda e a esquerda têm gostado muito de explorar de forma demagoga. Porque todos sabemos. Há uma frase que tem aparecido agora muito nos fóruns dos e-mails de Margaret Thatcher, é uma das minhas políticas preferidas da história, e que dizia que o socialismo era muito interessante enquanto há dinheiro. Porque quando não há dinheiro, temos que fazer contas e temos que fazer reformas, e o socialismo já perde muito da sua essência. E acha que isso vai acontecer aqui em Portugal? E acho agora? que o Dr. Pedro Passos Coelho tem tido a coragem política de algumas questões em Portugal que desde o 25 de Abril não se podia falar sobre elas, porque eram, nomeadamente, tudo bandeiras de esquerda e situações de esquerda, que têm que ser postas em questão, porque o Estado português necessita de reformas urgentes. Não sei se serão as melhores reformas, mas ele teve a coragem de apontar. Mas porquê que o PS não as põe em questão? Isso é uma questão política? E o Dr. Pedro Passos Coelho tem ido pelo caminho mais difícil em algumas das situações, porque ele não tem ido com um populismo que podia ir exorbitado. Se calhar agora criticaram mais relativamente ao aborto ou à Igreja, mas em geral, as questões que ele tem posto são de alguma coragem política e de algum arrefecimento perante a euforia da campanha. Mas, Joaquim, o PS não põe em questão o Estado Social. Diz que, apesar Nenhum desta deles põe em questão o Estado Social. Só que o Estado Social, como está hoje, é impossível de sustentar. Portanto, nós temos que manter de uma discriminação positiva, como referiram os dois há pouco, realmente os mais carenciados e os mais vulneráveis, mas o Estado Social tem que ser reforma. Queria fazer só uma pequena nota relativamente a esta campanha, que considero que se perdeu um bocadinho, e bem, aquele arraial das campanhas e tem sido mais austero em termos de partidos políticos, menos outdoors. Vejo que o PCP ainda mete umas coisas assim nos postos de eletricidade e a CDU, portanto o Bloco de Esquerda ainda mantém. Alguns ainda fazem grafite, e sobretudo aqueles partidos pequenos de extrema-esquerda nas paredes, que é absolutamente lamentável, mas em geral, tem havido uma contenção. É pena não irem um pouco mais às universidades. É pena não estarem um pouco mais com os nichos de interesses positivos, de mercados. Ontem, por acaso, vi que o engenheiro Sócrates esteve com pessoas ligadas a agentes da cultura, mas estes nichos, porque isso permite depois uma linguagem diferente, porque mal abre a televisão, só ouve todos no comícios, parecem realmente aquelas picaretas falantes de muita agressividade. E quando há este tipo de cenários, se calhar também envolvem mais pessoas e envolvem outro tipo de interesse que seria interessante. E acho que foi menos suja do que nas presidenciais. Houve mais ataques pessoais nas presidenciais, nomeadamente do Dr. Manuel Alegre ao professor Cavaco Silva. Acha isso? Que houve menos ataques pessoais? Deixe-me só clarificar relativamente ao CDS. O CDS em 74 era o representativo do Estado Novo. Portanto, era à direita. Portanto, por isso mesmo é que eu digo. Pronto. Não, mas isso eram coisas diferentes, não é? Portanto, a direita, que hoje consideramos direita, estava consubstancializada no PSD, no PPD na altura. O CDS, de facto, representava uma linha direta daquilo que tinha sido derrubado em 74. Portanto, era o Estado Novo, que estava ali, digamos, com uma nova roupagem, não é? Mas estava ali, em termos ideológicos, a nascer. Portanto, são coisas diferentes. Relativamente à campanha, eu gostava de dizer uma coisa que é o seguinte. Eu estou muito desiludido com a campanha e acho que esta campanha tem sido medíocre, a meu ver. Porquê? Porque as principais questões que devem ser explicadas aos portugueses, e há pouco, quando estava a colocar a questão do Dr. João Sobral, eu estava a reter exatamente isso. O principal, digamos, as principais, que é aquilo que vai doer no nosso bolso, é aquilo que vai doer quando tivermos que apertar o cinto, não são explicadas aos portugueses. Primeiro, os dois partidos que votaram contra não explicam, porque votaram contra, não querem explicar. Os outros três partidos que almejam ser governo, ou por via da coligação, ou por quer que seja, não explicam, porque sabem que as medidas que aí vêm são medidas de tal maneira gravosas que, digamos, confrontar o eleitorado dos três, com essa realidade, iria de certeza, quer dizer, no mínimo as pessoas iriam ficar assustadas, não é? E eu gostava de ver, de facto, nesta campanha, tratados temas, e não temas laterais, como tinha sido e aquelas guerrilhas do disse, depois no outro dia vai-se falar sobre o que disse no anterior, quer dizer, são coisas laterais, completamente sem interesse nenhum. Algumas podem ter um interesse relativo, mas não mais do que isso. Agora, as coisas principais, que é as consequências daquilo que foi assinado, digamos,
com as entidades financiadoras do Estado português, e que vão continuar a financiar naturalmente, as consequências desse pacto é que eu gostava de ver na campanha eleitoral a serem debatidas e a serem explicadas aos portugueses, para os portugueses saberem que quando, e vem já agora, portanto, com o outro segundo memorando, que vem encurtar os prazos, digamos, há coisas que eram para ser feitas para o ano, vão ser feitas este ano, outras que eram para ser feitas no fim do ano, vão já ser feitas agora no mês de julho. Portanto, quando essas medidas começarem a produzir efeitos, eu gostava de facto de ver isso esclarecido. E não vejo isso esclarecido. Por isso mesmo importa perguntar António, se mas elas só foram publicadas na versão integral agora, não é? Que ainda mais é um escândalo. Sim, com diferenças daquilo que foi assinado. Mas independentemente da versão integral ou da primeira versão, na primeira versão já estavam consagradas. Agora o que é que aconteceu? Agora encurtou-se os prazos. E depois há aquela história dos telemóveis, portanto, pouco interesse tem, digamos, para o consumidor, não é? Portanto, isso são fediveres que não são mais do que Mas isso. voltando às medidas, é importante lembrar que há algumas medidas, cerca de 20 medidas pelo menos, que até julho terão de ser tomadas, ou pelo menos apresentadas propostas, porque é assim que diz o memorando. Lembro que há algumas medidas, nomeadamente a alteração da taxa social única, código laboral, situação financeira das empresas públicas, só para citar algumas, consideram que até julho o novo governo que tomar posse, sem tomar nenhuma medida neste momento, já vai ter tempo para cumprir estes prazos? Terá que o ter. Esse foi um compromisso assumido e, portanto, terá que o fazer. Não obstante, algumas delas dependerem de normas legislativas que têm que ser alteradas e, portanto, vai levar o seu tempo, até porque... E vai haver este tempo de 5 de junho, até o Governo tomar posse e, efetivamente, serem apresentados os esquemas para essas medidas? Não, para todas elas, claro... É uma calendarização muito apertada. É apertada. Para todas elas, claro que não. A não ser que esteja já feito o trabalho de casa e, no caso do PS... Precisamente, pergunto-lhe, não está a ser feito trabalho de casa ou está? Eu creio que sim. Seria de uma grande imprudência não terem feito, e eu julgo que sim, julgo que estará a ser feito. Especialmente pelo PS, que digamos que foi quem, de certa forma, liderou esse compromisso. Estamos praticamente a terminar. Pergunto-lhe qual é o partido, ou o conjunto de partidos, que considera que está mais habilitado para cumprir esta calendarização apertada e não pôr em causa todas as tranches de financiamento que Portugal precisa para sobreviver nos próximos anos? Sem tendências partidárias, julgo que claramente seria o PSD aliado ao CDS, caso não tenha maioria absoluta, o que será uma utopia, mas creio que estariam mais preparados nesse sentido. Gostava também de ouvir? Olha, eu acho que havia nas cortes dos reis, havia aquela coisa que se chamavam-se os homens bons da terra, e eu acho que nestas eleições e o governo sejam a ser formados, é bom que sejam feitos com os homens bons de Portugal. Porque precisamos mesmo das pessoas tecnicamente mais capacitadas. E nem todas, se calhar, são aquelas que estão neste momento nas campanhas e aquelas que estão ao lado dos líderes partidários. Como se sabe quem são os homens bons de Portugal? São aquelas que já deram provas, não só nas empresas, na associação, em termos de solidariedade. São aquelas que nós conhecemos bem essas pessoas. Os portugueses e elas conhecem. não estão ligadas, e acho que tem que haver a capacidade técnica e a confiança política, porque eles têm que ter confiança política para se sentarem ao lado de determinadas equipas. E a independência, aquilo que aconteceu, um erro crasso com o Teixeira dos Santos, é que eu acho que ele perdeu a independência a meio do campeonato. Ele perdeu a autonomia e ele deixou-se de levar e levando também as finanças públicas com ele. E, portanto, essa capacidade, essa confiança, e concordo realmente com o João, porque a mudança a ver só pode ser com o PSD, eventualmente com o CDS, mas sobretudo com o PSD. Também sente esta necessidade de mudança? O Saramago dizia que nós vamos ter onde esperam por nós. Eu acho que o país está à espera do PSD, em coligação naturalmente com o CDS. Penso que o Sócrates fez o tempo dele, neste momento está-se a arrastar politicamente. Eu acho que o Partido Socialista tem tudo a perder, aliás, irá perder as eleições por facto de ser o Sócrates o candidato do Partido Socialista, porque os portugueses, aqueles que estão descontentes, não estão tão descontentes com o Partido Socialista, mas estão descontentes com a governação do Primeiro-Ministro ainda em gestão, neste caso do José Sócrates, e de facto eu penso que não há aqui alternativa em termos da governação portuguesa que não seja um governo liderado pelo PP e do PSD, com, naturalmente, com a ajuda do CDS-PP. Almeida Santos e Manuel Alegre no outro dia deixaram escapar quase a palavra derrota? Não, porque, repare, isso já se sente. Eu disse aqui faz os 8 dias que já se sentiu o estrutor da derrota. E, de facto, sente-se. Quer dizer, o Paulo Portas, um destes dias, dizia, eu acho que ele tem razão, que as sondagens, sempre 1%, 1, tal por cento, não era essa a realidade. Portanto, sempre andaram ali à volta dos 5%. Eu acho que sim. Quer dizer, hoje os portugueses, apesar de estarem equilibradamente divididos, eu acho
acho que a maior parte dos socialistas, sobretudo dos homens que estão no aparelho do partido, já perceberam que foi um erro, digamos, continuar com Beja Primeiro-Ministro como candidato, digamos, a futuro Primeiro-Ministro, e que o Partido Socialista já perdeu as eleições. Muito obrigada, meus senhores. Foi um gosto tê-los neste Conselho Consultivo. Bom dia, obrigado. Fica por aqui o Conselho Consultivo desta terça-feira, dia 31 de maio.